pensamos em acessar energia, é muito comum pensar em como armazenar essa energia, por exemplo, a partir de baterias. Sou Júlia Gonzalez, consultora de formação em energia, e na aula de hoje vamos trazer um pouco sobre essas definições, conceitos e o cenário de armazenamento e baterias no Brasil e no mundo. Vamos comigo? Para o desenvolvimento da aula de hoje, utilizamos algumas definições contidas no Minuto Mega, podcast da Megawatt. Aqui temos alguns deles, como o primeiro de como o leilão de baterias pode transformar o setor elétrico brasileiro, com Vinícius Bernat, diretor em estratégia de novos mercados da Cela, Clean Energy Latin America. Além disso, eu também usei este outro Minuto Mega com o título O impacto do curtailment na geração e a aposta nas baterias, e por fim o terceiro de Os desafios da expansão das renováveis e a falta de regras para armazenamento. Eu deixo os QR Codes à disposição para você aprender mais e se aprofundar mais sobre o tema caso deseje. Então vamos entender a contextualização de armazenamento no Brasil. É importante mencionar que temos tido um crescimento das fontes renováveis no Brasil, como a gente pode ver nesse gráfico da EPE, tendo um aumento especialmente de 45% em 2021 para 49,1% em 2023, com destaques para as fontes biomassa, eólica e solar. Quando falamos de eólica e solar, nós temos que lembrar que elas são intermitentes, ou seja, elas não têm um comportamento de geração flat, ou seja, de geração constante ao longo do período. Quando olhamos esses gráficos da ONS, vemos esse comportamento, por exemplo, à esquerda, da energia solar, que tem esse comportamento mais semelhante a uma curva normal, tendo uma maior geração no pico do dia, em torno de meio-dia, e diminuição da geração no começo e no fim do dia. Já a eólica é como se fosse o outro lado da moeda. Ela gera menos ao longo do dia e mais durante a noite. Então, este comportamento de intermitência das fontes renováveis surge como um desafio para atendimento da demanda no setor elétrico. E assim, a implementação de sistemas de armazenamento de energia como baterias surgem como uma possível solução. Além disso, é importante contextualizar do ponto de vista do curtailment, que são aqueles cortes de geração de energia. Caso você queira se aprofundar sobre o sistema de curtailment, eu deixo à disposição outro QR Code da nossa aula do Megawatt Educação que fala em detalhes sobre esses cortes de energia. Mas basicamente, ele ocorre quando há limitações na infraestrutura de transmissão e desequilíbrios entre oferta e demanda. O curtailment ocorre principalmente quando a gente gera muita energia, porém há uma baixa demanda por essa energia, trazendo perdas financeiras para geradores e desperdício de energia. Aqui também seria um cenário de aplicabilidade de sistemas de armazenamento, porque aquela energia que a gente está cortando, em vez de a gente perdê-la, a gente poderia armazenar no sistema de armazenamento. Outra contextualização associada ao sistema de armazenamento é a convergência TITO no setor elétrico, que relaciona TI, tecnologia da informação, com TO, tecnologia de operação. Sendo que TI está muito relacionado a dados e redes, como servidores, redes, sensores e medidores, e a TO já está mais relacionada à operação da planta industrial, utilizando dispositivos, máquinas e softwares. Então, quando a gente faz essa integração entre TI e TO, temos uma possibilidade de fusão de redes distintas, compartilhando informações e tomando decisões. Qual a importância da convergência TITO para BESS, que são os sistemas de armazenamento de energia em baterias da tradução do inglês? É possível coletar e processar dados de consumo, injeção e operação do sistema, ou seja, é possível associar os dados de consumo demandado por um cliente e as possibilidades de geração naquele momento, integrando e tomando decisões da forma mais rápida possível. É possível otimizar a operação e o dimensionamento do BESS, possibilita decisões em tempo real com maior inteligência e agilidade, e ele é essencial para integrar baterias ao consumidor e ao mercado. Então a gente vê essa integração, essa convergência TITO, muito associada também ao IoT, a internet das coisas. Quais são os benefícios dessa convergência? A gente pode ter uma maior eficiência operacional e redução de falhas, um monitoramento em tempo real, uma integração facilitada das renováveis, uma segurança cibernética mais robusta e, por fim, um atendimento mais eficaz ao consumidor e às suas demandas por energia. Mas há desafios dessa integração, principalmente quando pensamos nas diferenças de protocolos e linguagens para a gente conseguir fazer com que esses dois sistemas se conversem, quando pensamos nas barreiras culturais e organizacionais e também é necessário investimento em capacitação técnica para aquele corpo de pessoas que vai lidar com essa convergência TITO no setor elétrico. Agora que falamos separadamente sobre a contextualização de armazenamento, aqui a gente traz um resumo. Então a gente vê que o armazenamento ele é muito importante para a segurança energética, pois ele pode garantir essa segurança e confiabilidade no fornecimento de energia. É importante na flexibilidade operacional, já que a gente pode justamente armazenar essa energia excedente e liberá-la quando necessário. Ela é importante do ponto de vista de estabilidade do sistema, trazendo estabilidade da rede elétrica, principalmente durante os
picos de demanda. Então, naqueles momentos que há muito consumo de energia, a gente consegue colocar a bateria em ação, como ocorreu em festas de fim de ano que houve um grande consumo de energia no sudeste brasileiro e foi necessária a ativação de sistemas de armazenamento de energia. É importante do ponto de vista do curtailment, como eu mencionei anteriormente, então ao invés de nós perdermos aquela energia que seria cortada por falta de demanda naquele momento, nós podemos armazená-la e usá-la em outro momento. É uma grande integração com renováveis, então a utilização de armazenamento permite esse aumento cada vez maior de renováveis na matriz elétrica e também é muito boa do ponto de vista da convergência Tito que eu mencionei anteriormente. Então é possível haver uma maior inteligência e agilidade nas ações, tendo uma fusão de redes distintas, compartilhando informações e tomando decisões de forma mais rápida. Agora vamos falar sobre os leilões de baterias. Não tem como não começar pelo LRCAP, que é o leilão de reserva de capacidade. Porém, este leilão ele foi revogado pela Portaria Normativa MME número 106 de 2025 em 3 de abril de 2025. Ele seria o primeiro leilão nacional voltado ao armazenamento com baterias, a partir da contratação de capacidade para garantir suprimento firme. Porém, quando vemos essa notícia da Megawatt ao lado, vemos que houve uma fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em maio de 2025. Nesta fala, ele disse que eles iriam publicar em breve uma portaria estabelecendo as normas para o primeiro leilão de bateria do Brasil, trazendo uma possibilidade das pessoas se preparando a mão de obra nacional e também de buscar novas tecnologias para esse atendimento dessa solução de baterias. É importante mencionar que esses leilões são muito importantes para trazer a competitividade em soluções de armazenamento e o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Passando para outro leilão, existem os leilões de sistemas isolados, sendo que está previsto um leilão para setembro de 2025. Este leilão visa contratar 66,99 megawatts de potência para atender cerca de 169 mil pessoas em localidades remotas do Amazonas e Pará, com início de fornecimento em dezembro de 2027 e contratos de 15 anos. Mais informações são encontradas nessa outra notícia da Megawatt com o QR Code. Nessa notícia, há alguns destaques sobre baterias e armazenamento, em que cerca de 55% dos projetos cadastrados incluem sistemas de armazenamento por baterias e de que para este leilão, cada projeto deve garantir de pelo menos 22% de energia contratada seja proveniente de fontes renováveis. É importante mencionar que o MME prorrogou o prazo para 30 de maio de 2025 para a apresentação dos parâmetros e preços necessários ao cálculo do custo de combustível e da parcela variável do custo de operação e manutenção. Agora que entendemos um pouco da contextualização geral de armazenamento e baterias, eu trago algumas definições do glossário Megawatt. Então, neste QR Code é possível você aprender mais sobre o armazenamento de energia, em que ele traz, por exemplo, a sua definição, de que é uma técnica utilizada para estocar um determinado montante de energia para uso posterior. Ou seja, apesar de no Brasil ser muito comumente associado bateria como a única solução de armazenamento de energia, ela não é a única solução. Existem outras possibilidades, como por exemplo a utilização de ar comprimido, de bombeamento hidráulico, supercondutores, células de hidrogênio, tanque que armazena gasolina nas refinarias ou etanol nas usinas e até os reservatórios de usinas hidrelétricas. Então, armazenar é qualquer forma de a gente literalmente guardar energia. Mas é importante mencionar que todas as formas de armazenamento de energia são sujeitas ao descarregamento ao longo do tempo. Ou seja, aquela energia inserida naquele sistema vai sendo dissipada ao longo do tempo. Se você quer aprender mais sobre armazenamento de energia, acesse esse QR Code e assista ao vídeo que explica com mais informações sobre o contexto. Além disso, tem este outro QR Code do glossário Megawatt que explica sobre bateria, trazendo também sua definição como um dispositivo que armazena elétrons em substâncias químicas para posterior conversão em energia elétrica. As substâncias mais comumente utilizadas das baterias são o níquel-cádmio, o chumbo-níquel e o íon lítio, tendo a função de acumular energia, como foi mencionado anteriormente. As suas vantagens são muito associadas à não emissão de gases poluentes na atmosfera durante a sua atuação e possuindo custos inferiores de manutenção do que geradores de energia. Porém, temos um desafio ambiental associado às baterias devido à sua composição de elementos tóxicos. Então, é preocupante como que a gente vai descartar essas baterias ao final de sua vida útil. E qual é o papel do setor elétrico dessas baterias? Ele é um componente central dos sistemas BESS de armazenamento de bateria, como eu mencionei anteriormente, e também ele é possível e muito importante no uso em conjunto com fontes renováveis, ou seja, os sistemas hibridizados, para aumentar a confiabilidade e reduzir o curtailment. Depois que passamos por todas essas definições, vamos falar um breve resumo sobre baterias no Brasil e no mundo. Então, no Brasil temos a grande expectativa de leilões de baterias,
para que a gente consiga aumentar a escala que hoje está em megawatt-hora para gigawatt-hora, destacando o Brasil no cenário mundial de baterias. Quando a gente pensa em competitividade, a gente tem que pensar que quanto maior o sistema, maior a escalabilidade e competitividade, desenvolvendo cada vez mais esse setor de baterias. Ela é uma aliada da transição energética, porque ela diversifica as fontes, aumenta a segurança e diminui o custo e as emissões. Ou seja, a integração de baterias, principalmente com as renováveis, podem aumentar cada vez mais a nossa matriz para se tornar cada vez mais renovável. Quando pensamos em cadeia internacional de baterias, não temos como não mencionar a China, que é a grande dominante da produção de células e as principais matérias-primas de baterias. Porém, a cadeia nacional brasileira também tem muito desenvolvimento no setor. Já temos produção de lítio, de inversores, de softwares, de EMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Energia, e de PCS, que é o Sistema de Conversão de Energia e Bateria. E quando pensamos em bateria, principalmente no cenário nacional, o melhor caminho é pensar em portfólio de soluções. Ou seja, nós não temos que ver a nossa matriz energética baseada em apenas uma fonte de energia, mas sim na associação delas para resolver a demanda da melhor forma possível. Então a bateria pode entrar em sistemas hibridizados, associando, por exemplo, eólica, solar, térmica, hidrelétrica com a bateria, e também é possível utilizar no portfólio de soluções os BESS, os sistemas de armazenamento de baterias. Para finalizar a aula de hoje, eu trago algumas notícias da Megawatt que contam mais sobre armazenamento e baterias no Brasil e no mundo. O primeiro QR Code mostra os efeitos do tarifaço que podem paralisar data centers e elevar custos de baterias e solares. Então, como sabemos, nós temos tido tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos que podem encarecer equipamentos solares e de baterias, impactando projetos de energia e data centers nos Estados Unidos. A medida ameaça reduzir os benefícios do Inflation Reduction Act e frear a transição energética. Temos essa segunda notícia que mostra que o Chile triplica a meta para instalação de baterias para 6 GB até 2030. Então vemos essa demanda cada vez maior por baterias. Então, de acordo com essa notícia, o Chile triplicou sua meta de armazenamento, planejando instalar esses 6 GB em baterias até 2030, visando melhorar a segurança energética e integrar mais fontes renováveis. Aqui ainda menciona que o país quer se posicionar como referência em transição energética na América Latina. E por fim, trago este QR Code que mostra que as baterias aparecem em 55% dos projetos cadastrados no leilão de sistemas isolados, aquele leilão que eu expliquei na aula. Então, essa tendência reforça o papel do armazenamento na substituição de fontes fósseis em áreas remotas. A expectativa com este leilão é reduzir custos e emissões nessas regiões. Chegamos ao fim de mais uma aula do Megawatt Educação. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para você aprender um pouco mais sobre as possibilidades de armazenamento de energia no Brasil e no mundo. Se você se interessou, não deixe de acessar todos os QR Codes, todos os links que a gente deixa à disposição e também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal da Megawatt. Estamos sempre atentos às sugestões de temas para que a gente melhore ainda mais o conhecimento em energia no setor. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!